Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Helene Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui no nosso devocional, nosso momento maravilhoso. Hoje Deus quer tratar os nossos corações e Ele quer ministrar a respeito do medo. A palavra rema que o Senhor nos deu está no Salmo 56, versículo 3. O salmista diz assim: quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. E você? Quando você está com medo, em quem você confia? Quando você está com medo, onde você busca ajuda? Onde você busca ajuda para os seus medos, temores, para os seus pânicos, para as suas crises de pânico? Onde é que você tem buscado ajuda, auxílio, socorro? O salmista buscava no lugar certo, ele buscava no Senhor. Quando nós falamos sobre medo, a definição que temos até no dicionário é que medo é a consciência que o ser humano tem diante de uma situação de perigo ou de um suposto perigo. É bem certo que existe o medo que nos traz alerta, uma situação que causa medo em qualquer ser humano, em qualquer pessoa, mas que nos servirá como um alerta. Por exemplo, quando nós vamos, algumas pessoas mais aventureiras que fazem o rapel, que fazem o salto de paraquedas, algumas pessoas sentem medo dessas situações e isso faz com que estejam em alerta, observando todas as normas de segurança, observando se de fato é o lugar, é o momento, se as condições são favoráveis para executar aquela determinada tarefa, aquele esporte. Outras pessoas vão atravessar uma ponte e sentem medo porque parece que ela não está em boas condições. Então esse medo é um sinal de alerta para que ela verifique a situação e depois ela coloque, os seus pés e comece a caminhar sobre essa ponte. Mas o medo que Deus quer ministrar no nosso coração é o medo que nos paralisa diante de situações que não vieram para nos amedrontar, que não vieram para causar medo. Medo que está apenas dentro da nossa mente, do nosso coração, por causa de uma situação de perigo que nós supomos que ela existe, por causa de uma suposição de que há perigo onde ele não existe, e aí desenvolvemos um medo terrível diante de algumas situações, de algumas circunstâncias, e elas vêm nos paralisar. Você é uma mulher que já sentiu medo na sua vida? Ou você é uma mulher que vive amedrontada? O medo ele pode ser como um perigo real para as situações que de fato são perigosas. Mas quando os medos eles estão dentro de nós como uma forma de nos paralisar por uma situação de suposto perigo, aí então nós precisamos parar e analisar por que nós estamos sentindo medo de algo que não há a menor possibilidade de nos causar mal. Por que é que nós estamos sentindo medo de algo que não veio para nos amedrontar, mas para nos desafiar? E aí nesse momento nós precisamos tomar uma decisão: eu fujo ou eu confronto? Alguns medos eles são tão imaginários e se tornam realidade, uma realidade tão forte para determinadas pessoas que elas vislumbram, elas criam nas suas respectivas mentes de que o perigo vai acontecer e elas travam e não conseguem dar um passo em direção a esse desafio. Se o perigo existe, é necessário que nós tenhamos medo como uma cautela, para que possamos examinar se é o momento de fazer, se é o lugar de fazer. Mas quando nós estamos diante de desafios que causam em nós alguns medos, aí nós temos que analisar, porque esses são desafios e desafios foram feitos para serem enfrentados. Eu tenho certeza que dentro do coração de Davi, ele pode até ter sentido medo por causa do tamanho da lança do gigante, por causa do tamanho do próprio gigante, por causa do escudo do gigante, mas a confiança dele não estava nele, estava no Deus que ele servia, estava no Deus de Israel. Então, se você estiver com medo, vai com medo mesmo, porque se foi Deus que te chamou, ele vai te sustentar durante toda a sua caminhada, durante todo o seu trajeto. Deus vai estar contigo. Existem pessoas que entram em pânico, desenvolvem um medo absurdo quando vão fazer alguns testes, algumas provas, e esses medos eles realmente atrapalham no momento da execução. Não é o medo de cautela, mas é o medo do pânico, o medo do perigo que foi criado tão somente na mente da pessoa, no coração da pessoa. Você já fez a sua prova para tirar carteira de habilitação? Muitas pessoas sabem dirigir perfeitamente,
Mas na hora da prova, o medo toma conta daquele coração, daquela mente, e ela não consegue ter um bom desempenho naquela prova. Existem pessoas que têm medo no trabalho, têm medo de falar, de entrar na sala e falar com o teu superior, o teu encarregado, o teu chefe, enfim, o teu líder do seu trabalho. Tem pessoas que têm medo do confronto com outras pessoas, têm medo de estar diante de outras pessoas, têm medo de gesticular, têm medo de falar, têm medo de expor as suas ideias. E você? Você tem medo do quê? Você tem medo de desenvolver o seu ministério? Tem medo de passar vergonha numa pregação? Tem medo de passar vergonha numa adoração e por isso você não pede uma oportunidade na tua igreja? Mas onde está a sua confiança? Deus está te perguntando nesse momento em quem você tem crido, em quem você tem confiado. Porque se nós cremos que Ele está conosco e estará até a consumação dos séculos, então nós iremos onde Ele nos enviar e faremos o que Ele nos mandar. Existem medos que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que confrontar. E Deus muitas vezes, para tratar o nosso medo, Ele permite que passemos por situações que nós não teremos outra opção, a não ser enfrentar o medo e executar aquilo que nós temos que executar. Porque existem tarefas que só você pode fazer. Existem coisas que só você pode executar. Existem momentos que só você vai poder vivenciar. Então, para romper esse medo, Deus pode nos permitir passarmos por situações onde sejamos a única naquele lugar e que teremos que agir de qualquer forma para evitar coisas piores. E nesse momento eu quero dizer para você, não temas. Assim diz o Senhor, eu te ajudo. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu te ajudo. Deus vai te ajudar nos seus traumas, nos seus medos, nas suas síndromes de pânico, porque elas não são suas. Nas síndromes de pânico que tem acometido você, nesse pavor noturno que você tem sentido, esse pavor de ouvir o toque do telefone, você fica paralisada na cama, não consegue atender o telefone porque entra num estágio de pavor tão grande e não consegue se movimentar. Mas eu quero te perguntar, onde está a sua confiança? A sua confiança está em você mesma? A sua confiança está na sua conta bancária, no teu sobrenome, nas tuas influências? Onde é que está a sua confiança? Existem medos que eles são uma espécie de ansiedade. Nós sentimos antes de acontecer. Antes de acontecer algum fato, alguma situação, nós já sentimos esse medo antecipadamente. Um desconforto, um pavor, um pânico daquilo que está por vir. Principalmente se aquilo que está por vir é uma situação nova que nós teremos que enfrentar. Algumas pessoas têm medo de crescer, medo de perder, medo de altura, medo de bichos, medo de palhaço, medo de boneca, medo de lugar fechado. E aí eu sei que existem estudos, que existem profissionais que podem tratar desses medos porque estudaram para isso. Mas antes disso, antes de buscarmos esse tratamento, nós precisamos crer que o próprio Deus vai usar a vida desses profissionais para nos tratar. O próprio Deus vai ministrar nos nossos corações a respeito do medo, e essa confiança ela vai ser estabelecida. Nenhum devocional que é postado aqui, nenhum devocional que eu lanço aqui é para dizer para você, joga sua caixa de remédio fora, ou não confie nos psicólogos, não visite médicos, não seja tratado pela medicina. Não, nós não trabalhamos assim. Porque existe um Deus que deu inteligência suficiente para o homem para fazer cirurgias, para desentupir veias, para trocar órgãos. Deus deu essa inteligência. Isso foi entregue pelo Senhor. Pessoas que estudaram para entender melhor a mente humana. O que eu ministro aqui é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, que deve guiar todos os profissionais, que deve guiar aquele que você vai procurar para tratar de você, para cuidar da tua parte clínica, orgânica. Mas, sobretudo, a nossa confiança está no Senhor, os nossos olhos estão postos em Deus. Temos visto muitas pessoas com poder aquisitivo altíssimo que não têm suportado essa grande crise que nós tivemos aí na saúde, estamos passando ainda por ela. Pessoas que têm planos de saúde maravilhosos, que foram para hospitais maravilhosos e ainda assim não conseguiram comprar a vida. Então, confiança vai além daquilo que nós podemos palpar. Confiar em Deus vai além daquilo que podemos ver com os nossos olhos carnais, daquilo que podemos palpar.
Confiar é ter a certeza que, mesmo tendo todo o dinheiro, todo o plano de saúde, todo o profissional do nosso lado, se o Senhor não fizer, assim ninguém fará. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então não adianta nós continuarmos alimentando os nossos medos, quando na verdade sabemos que se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Se Deus não guardar, ninguém pode guardar. Eu sei que existem estudos, existem manuscritos, livros, existem pessoas que foram capacitadas para descobrir as fobias mais secretas através de muito estudo da mente humana, mas ore buscando do Senhor o direcionamento para esse tratamento. Ore buscando do Senhor a cura. Antes que você vá procurar, ore. Deus pode fazer antes do médico. Deus pode realizar o milagre antes de você chegar ao médico. Aleluia, louvado seja Deus. Ter medo é ter uma perturbação angustiante dentro de nós todos os dias. O medo é o receio de que algo aconteça ao contrário daquilo que nós queremos, porque nós queremos sentir segurança, nós queremos nos sentir segura. A mulher é assim. Quando nós casamos, nós queremos sentir segurança no nosso esposo, nós queremos nos sentir seguras naquele relacionamento. Quando nós saímos da casa do nosso pai, vamos morar com o nosso esposo, tudo que nós esperamos é que ele cuide de nós, que ele esteja conosco, que nos sintamos segura. Isso é da mulher e é do ser humano, que ele deseja se sentir seguro em todas as fases da sua vida. Mas quando alguém é acometido pelo medo, o receio que ele tem, o medo que ele tem é de que algo saia contrário àquilo que ele gostaria que fosse. E muitas vezes o contrário daquilo que nós gostaríamos que fosse não vai nos causar pavor, não vai nos causar morte, mas vai nos causar uma bênção maior do que se tivesse sido como nós planejamos. Porque nem sempre sair o contrário daquilo que eu quero é sinônimo de que algo deu errado. Porque pode ser a perfeita vontade de Deus, a plena vontade de Deus, que superabundou na sua vida e se cumpriu. Mas nós sentimos medo quando pensamos que algo vai sair diferente daquilo que nós planejamos, daquilo que nós queremos e que desejamos para a nossa vida. Então, o medo existe em função de muitos traumas que as pessoas vivem no passado, que vivenciam. Tem mulheres que não se entregam para um amor porque tem medo de ser enganada por essa pessoa, porque já foi enganada no passado. Outras pessoas têm o pavor quando é chamada na sala do chefe, porque já vem de um histórico de demissões, e cada vez que ela é chamada ali, ela acha que vai ser demitida, e sente medo e sente pânico. Pessoas que já foram vaiadas, elas têm pavor de estar diante de outras pessoas, de falar em público, de dar ali o seu testemunho na igreja, de se expor para pregar um versículo na internet. As pessoas que já foram apontadas, que já foram motivo de chacota, de bullying, elas desenvolvem esse medo e isso vai percorrendo por um longo caminho na vida dessa pessoa até que ela de fato clame ao Senhor, busque auxílio, busque ajuda, busque do Senhor a libertação desses medos que tanto assolam o coração e a mente. Muitas pessoas, depois que são assaltadas, roubadas, acidentadas, desenvolvem medos que são terríveis de serem vencidos, traumas terríveis de serem vencidos. Quando a pessoa assiste uma notícia ruim, tem pessoas que têm problemas para voar, têm problemas para entrar numa aeronave e não rompem e não vão adiante. Talvez Deus tenha propósito de te levar nos 4 cantos do mundo e é um medo que precisa ser vencido. Eu tenho convicção que Elias também foi um homem que teve medo e ele fugiu de Jezabel, ele fugiu, ele se deprimiu, mas o Senhor disse para ele: você vai ter que enfrentar, você vai ter que sair daí e vai ter que enfrentar. Josafá, a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, ele teve medo, mas o que ele fez? Ele orou, ele confiou no Senhor, ele declarou: Deus, eu não tenho força. Tudo que opera dentro de mim é o medo. Talvez nós precisamos orar assim. Tudo que opera aqui dentro é o medo. Eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em Ti e eu vou fazer segundo a Tua palavra. Amém? É tempo de se livrar desse medo para romper e desfrutar das coisas que Deus preparou para você. É tempo de se libertar das tuas angústias, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus anseios,
para viver o que Deus preparou para você. Nós, mulheres de Deus, vamos sentir medo, assim como qualquer outra mulher, sentiremos medo, mas a diferença é que a nossa confiança estará no Senhor e por isso nós executaremos, nós daremos um passo além do medo para viver e para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu volto no próximo vídeo com mais um pouquinho sobre o medo. Deus te abençoe.